No livro de João, capítulo 8, versículo 30. Ditas estas coisas, o Senhor Jesus estava dizendo que coisas eram essas. Eram muitas coisas que o Senhor Jesus estava dizendo. Uma delas é: eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ao testemunho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E depois aquilo que as pessoas ouviram, depois que ouviram tudo isso a respeito do nosso Senhor, a palavra do Senhor diz, versículo 30, que muitos creram nele. Muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. O Senhor Jesus não fala com aqueles que não haviam crido nele, e sim, exatamente para aqueles que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor disse isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem? Para os judeus que haviam crido nele. Coisa muito interessante. Pensando rapidamente, a gente fala o seguinte: ele devia falar isso, aplicava muito bem naqueles que não haviam crido nele. Não haviam crido, conhecereis a verdade vos libertará, vocês são escravos, serão dominados. Não, interessante. O Senhor Jesus diz para os judeus que haviam crido nele: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês acham que eles gostaram dessa posição, dessa palavra do Senhor? Por que eles não gostaram? Porque o Senhor Jesus mexeu exatamente na questão primordial, mais importante de todas. Aí, o que aconteceu? Versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eita, nós. Interessante, né, queridos? Vocês nunca foram escravos de ninguém? Não foram escravos na Babilônia, vocês não foram escravos no Egito. E outros nunca foram escravos de ninguém? Eles disseram: nós nunca fomos escravos de ninguém. Aí o Senhor Jesus vai exatamente no ponto da minha vida e da sua vida. Conversando com eles, o Senhor Jesus Cristo disse, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, em realidade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar do quê? Uma pessoa pergunta para outra: você é salvo? Pode muito bem, antes da resposta, dizer: você está referindo a eu ser salvo do quê? Salvo do quê?
Queridos, a palavra do Senhor diz que nós já nascemos pecadores por natureza. Eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe, no Salmo 51, versículo 5. Em Romanos 5,12, a palavra do Senhor diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu e você somos portadores do pecado. Óbvio, se ainda não houve uma salvação ou uma libertação da natureza do pecado, chamada pecado. Pecado trata-se de uma natureza e pecados trata-se daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Exterior, pecados. E pecado? Pecado é aquilo que eu sou. E pecados, aquilo que eu faço, ou deixo de fazer. O Senhor Jesus Cristo veio libertar o homem do quê? Do pecado. Quando em João 1,29, João Batista, o João Batista, vendo o Senhor Jesus Cristo, descendo as margens do rio Jordão, no meio de pecadores, descendo para o batismo de arrependimento de pecados, João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tirando o pecado, a pessoa é liberta dessa escravidão, chamada escravidão do pecado. Enquanto estiver o pecado no interior dessa pessoa, pode ela dizer que creu em Jesus, pode ela dizer que foi batizada por imersão, aspersão, foi no rio, foi no lago, foi lá no batistério da sua denominação, da sua igreja, fez pública a profissão de fé, confessou diante de todos os homens, mas se não foi liberto do pecado, esse homem, esta mulher, ainda ela é uma pessoa com toda a declaração perdida, escrava, dominada. Ela é adâmica. Ela não deixou de ser de Adão para Cristo. Para Cristo, deve entrar ali a cruz, onde o homem é liberto do pecado. Olha só. Em Romanos capítulo 1, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é assim? Versículo 20 de Romanos 5. Agora, Romanos 6, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, na natureza, com a natureza do pecado, nós, os que para ele morremos, vamos permanecer em uma coisa da qual nós já fomos mortos para aquilo? Aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Versículo 2 de Romanos 6. Morremos onde? Para o pecado. João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Fomos atraídos no corpo de Cristo na cruz. Para quê? Todos nós fomos atraídos no corpo de Cristo na cruz.
Aí a 2 Coríntios 5,14 ele diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, Jesus Cristo, morreu por todos, logo todos morreram. Nós fomos mortos para o pecado, onde? No corpo do Senhor Jesus Cristo. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, incluídos, misturados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ah lá, fomos incluídos na sua morte? Participamos daquela morte? Versículo 7 ele diz, de Romanos 6, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. E aí ele diz ainda ele diz, versículo 22, agora porém, libertados do pecado, foram libertos do pecado, da natureza chamada pecado, natureza de Adão, a vida de Adão. Qual é a vida de Adão? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não servamos mais o pecado como um escravo. Aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Por isso que Jesus estava falando para aqueles que haviam crido nele: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Jesus Cristo veio cheio de graça e de verdade. E qual é a verdade da minha vida? A verdade da minha vida é que eu nasci no pecado, eu nasci com a natureza do pecado e jamais serei salvo da minha vida de pecado se eu não crer que eu fui morto em Cristo para o pecado, na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz que o meu velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Libertados do pecado, fosses transformados em servos de Deus. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora, libertados do pecado pela nossa morte para o pecado em Cristo. Fomos feitos agora servos de Deus. Transformados em servos de Deus. E temos agora uma frutificação para santificação. Uma vida de santidade. Enquanto uma pessoa não for liberta da natureza chamada pecado, não tem como ela se colocar num processo de santificação. Santificação é um processo. Mas se tiver dentro dela a natureza chamada pecado, ela jamais entrará nesse processo de santificação, porque ela será escrava do pecado e é necessário que ela seja liberta do pecado. Jesus Cristo não disse, em João 8? Vocês precisam conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Aí a pessoa, mas eu nunca fui escravo de ninguém. Libertará do pecado, porque aquele que pratica o pecado, pratica a natureza de Adão, está vivendo ainda como adâmico. Ele é escravo. É impossível uma pessoa ser serva de Jesus e serva do pecado ao mesmo tempo, sendo que Jesus Cristo veio para libertar o homem do pecado pela cruz. Por isso que Jesus atrai o pecador no seu corpo na cruz, para levá-los à morte, para o pecado, para que essas pessoas que creram, nós que cremos da nossa morte em Cristo, nós também participemos da sua ressurreição. E na sua ressurreição ganhamos uma vida liberta do pecado, transformados em servos de Deus. Temos agora o fruto de santificação. Qual é o fruto? Espírito Santo. Vida de Deus. Temos agora o fruto de santificação. E por fim, a vida eterna. Romanos 6, versículo 22.
Versículo 8 de Romanos 6, ele diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Olha lá a vida de santificação. Agora nós podemos viver com Cristo. Mas se nós já morremos com Cristo, queridos, tem tanta gente dizendo aí, mas não precisa morrer com Cristo, ele já morreu por mim, certo? Ele morreu por mim para me fazer morrer com ele. Porque se eu não for levado à morte, como eu posso dizer estou morto para o pecado? Olha o Romanos 6:11. Ele diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como eu vou viver uma vida viva para Deus se eu não morri para o pecado? Eu não fui morto para o pecado. Esta é a expressão correta. Eu estou falando sobre a graça, porque é o Senhor que fez tudo isto. Considerai-vos mortos para o pecado. Como se vai se considerar? Porque Jesus nos atraiu e nos fez morrer para o pecado, de graça. Considerai-vos mortos para o pecado, mas também considere-se vivo para Deus. Por que considere-se vivo para Deus? Em Cristo Jesus, porque em Cristo nós fomos crucificados e com Cristo fomos ressuscitados e agora Cristo tornou a nossa vida. O Senhor Jesus tornou a nossa vida e eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nesta carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Podemos dizer: Cristo é a nossa vida? Amém. Podemos sim, se nós já morremos com Cristo. Podemos dizer que agora fomos ressuscitados. Efésios 2:6, ele disse: juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo. Se já morremos com Cristo, ressuscitamos com ele. E se fomos ressuscitados com ele, agora Cristo é a nossa vida. Nós podemos dizer aquilo que Filipenses 1:21 diz: o meu viver é Cristo. Por quê? Porque Cristo, a vida de santidade de Cristo, habita em mim, substituiu a minha vida escrava do pecado. Minha natureza, chamada pecado, foi substituída por uma nova natureza. Nova natureza. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Estou procurando aqui achar esse texto, está aqui, ó. Pelas quais nos tem sido, segundo Pedro 1:4, pelas quais nos tem sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Não dá para a natureza divina estar em nós juntamente com a natureza do pecado, porque Jesus Cristo é a nossa natureza divina e ele veio para nos libertar do pecado na cruz, quando ele nos atraiu, nos fez morrer para aquilo que nos condenava e nos fez ressuscitar por uma vida liberta, salva. Cristo, a nossa vida para um novo viver. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Não basta ser crente, é necessário ser liberto. Amém? Amém. Faça o seu comentário.